Você assiste agora a Lego News. Trabalho parlamentar continua por meio de sessões remotas. Sancionada a lei que permite o uso da telemedicina durante a pandemia da Covid-19. Novo decreto do governo flexibiliza vários setores da economia. Mas o comércio varejista de bens não essenciais permanece com restrições. Agora, no Alego News Especial. De volta às atividades ainda de forma remota, os deputados realizaram a primeira sessão ordinária da semana. Mesmo por videoconferência, os trabalhos têm muitos debates acalorados. O quórum continua alto para a votação de matérias. Murilo Santos. Na sessão remota desta quarta-feira, 39 dos 41 deputados registraram presença e participaram. Vários debates, várias discussões e a novidade desta quarta-feira foi quem fez a secretaria desta sessão remota. Pela primeira vez, pelo menos de forma remota, o deputado Henrique Arantes, que chegou aqui meio que fazendo moda. Olha só, usando uma máscara ali rubro-negra do atual campeão goiano de futebol, Atlético Goianiense. Aliás, é diretor lá na... O senhor faz parte da diretoria do Atlético, né? Sou sócio conselheiro do Atlético. É cara essa máscara aí, deputado? Não. E qualquer preço. E podia ser cara porque tem que ajudar o Atlético que está sem arrecadar nesse período. É um time que nós amamos e que tem que pagar suas custas, tem que ter um bom time para jogar a Série A, que é um torneio pesado e difícil, então toda ajuda é bem-vinda. Deputado, hoje aqui na sessão o senhor fez a apresentação de uma matéria que interfere nos incentivos fiscais, não é isso? Sim. Gostaria que o senhor explicasse para o telespectador. Hoje nós temos as empresas que recebem incentivos fiscais do governo do estado, isenções fiscais ou deixam de pagar um tanto bom do imposto. E a gente solicita a inclusão nesta lei um artigo que essas empresas só poderão receber o incentivo fiscal comprovando que não demitam seus servidores, seus funcionários, seus colaboradores em períodos de estado de sítio, de calamidade, de pandemia, de guerra e questões semelhantes. Ou seja, ela tem que estar funcionando e operando normalmente para que recebam um benefício fiscal, porque elas têm uma contrapartida e uma dessas contrapartidas é o emprego. E se eles demitirem, não justificaria, no meu ponto de vista, receber o benefício fiscal. Não justifica, não é, deputado, uma empresa ter um benefício fiscal, ou seja, ficar isenta de pagar um imposto e demitir o seu colaborador? Claro, porque uma das justificativas dela é gerar um emprego. Ela recebe um incentivo para vir para o estado de Goiás e fomentar o emprego. Então, se ela tiver que exonerar seu quadro, com certeza o benefício fiscal, eu acredito que o estado não deve entregar de bom grado àquela empresa. Agora, caso ela mantenha suas atividades, é natural que receba e continue percebendo este benefício. Essa pandemia do novo coronavírus, em todo mundo, até pegando o gancho do futebol também, que o Brasil tinha 200 milhões de técnicos e que agora parece que tem 200 milhões de médicos que dão palpite em tudo, em remédio, em forma de tratamento. É por aí, deputado? A gente vê muita fake news na internet. Quando uma pessoa colocou uma carteira de vacinação de um cão, falando que o coronavírus é antigo e que é mentira, já tem a vacina, as pessoas iam correndo no veterinário comprar, e é outro coronavírus. Nós estamos no 19, então tem mais para trás aí. Então é de um coronavírus canino específico para trás. O coronavírus é uma modal de vírus, é como se fosse uma espécie de vírus. Então não é a mesma doença, e as pessoas acreditam e vão comprar. Então a gente tem que ficar atento para evitar as fake news. A cloroquina também não salva, está fazendo estudos para saber se salva ou não. Mas até então os estudos não tiveram avanços. Então o que a gente tem que fazer de fato é ter a seriedade e buscar informação de técnicos específicos e de especialistas do assunto. E não buscar aí porque o tiozão da internet colocou no grupo da família. Isso é uma idiotice total e tem que ser repudiado. Aliás, fake news é uma questão combatida pelo seu trabalho parlamentar aqui já há muito tempo, tentando até o combate às fake news, não é isso? A gente tenta muito isso e ficou agravado, ficou claro que elas são talvez mais terríveis que o próprio vírus. Elas induzem a população a fazer as coisas erradas, população que às vezes fica assustada quando vê uma informação e sai por aí à torta direita fazendo loucura. E o coronavírus veio para mostrar isso para a gente também, que várias informações sobre o vírus são falsas e que as pessoas estão sendo induzidas a fazer coisa errada. A tomar água quente que vai matar o vírus na garganta antes dele descer para o estômago, isso é loucura. Isso é de uma burrice tremenda e as pessoas não podem ser induzidas a isso. Então essas pessoas que incentivam e divulgam essas notícias falsas,
no meu entender, cometem um crime. Eles deveriam pagar pelo crime que cometeram. E por falar em retorno dos trabalhos, a Assembleia Legislativa retomou nesta quarta-feira, pela manhã, suas atividades presenciais em escala restrita e seguindo todas as orientações de prevenção à Covid-19. Tudo para garantir a segurança de servidores e visitantes. As sessões continuarão sendo sessões remotas, virtuais. Nós iremos trabalhar através de sessões virtuais. Os servidores da faixa de risco, seja portadores de doenças crônicas ou servidores acima de 60 anos, estagiários, esses estão liberados de vir, e nós teremos por gabinete parlamentar apenas 3 servidores por dia. E também restringindo a entrada de pessoas, de visitantes, nós iremos colocar aqui uma estrutura para poder fazer todos os protocolos de saúde, como máscara, como medir a temperatura, como esterilizar as mãos, o sapato, enfim. Fazemos todos os protocolos para irmos gradativamente recebendo essas pessoas que vêm até a Assembleia Legislativa e darmos um pouco mais de segurança para quem trabalha aqui também. O deputado Diego Sorgato foi relator de projeto aprovado pela Casa que determina a estadualização de 4 hospitais regionais: Lusiânia, Formosa, Jataí e São Luís dos Montes Belos. A matéria foi sancionada pela governadoria. Em entrevista ao Lego News, o deputado comenta que o hospital de Lusiânia, que estava fechado, poderá servir como hospital de campanha durante pandemia do novo coronavírus. Além de ser aprovado aqui em âmbito estadual, precisa também da apreciação, e obviamente já foi garantido isso, nas câmaras municipais dessas respectivas cidades. Na cidade de Lusiânia especialmente eu tive uma oportunidade de trabalhar mais de perto, inclusive uma solicitação que eu fiz há mais ou menos um ano atrás aqui na Assembleia Legislativa, pedindo a estadualização, naquele momento que não se tinha ainda nem, obviamente, nenhuma previsão de que a gente enfrentaria um momento tão delicado como esse dessa pandemia do coronavírus, mas é uma situação que eu já vislumbrava, que para a gente ter o hospital de Lusiânia, por exemplo, aberto, era somente com a estadualização. O hospital de Lusiânia já está fechado há quase 4 anos. Era um hospital do município que foi fechado para poder fazer uma reforma, teria sido reaberto em dezembro de 2016 pelo compromisso da administração municipal e o planejamento, mas que não foi alcançado. E nós sabemos aí de toda a dificuldade que os municípios enfrentam, e Lusiânia não é diferente, no sentido também de custear a manutenção de um hospital como aquele que está em Lusiânia. A gente estima que, isso não são dados nossos, são dados estimados da Secretaria Estadual de Saúde e também da Municipal de Saúde, aproximadamente 5,5 milhões a 6 milhões de reais por mês para se manter o Hospital de Lusiânia. Então, certamente aí com esse auxílio e essa disposição do governador em estadualizar esse hospital, nós teremos a oportunidade agora, levando em consideração o momento que enfrentamos, no mais rápido possível, em caráter emergencial, abrir o hospital inicialmente para ser um hospital de campanha para tratar o coronavírus, e posteriormente toda a estrutura que ali for dedicada pelo Estado ficará, obviamente, para poder ser o hospital estadual ali da nossa região do entorno sul, do Distrito Federal. Deputado, e a região é uma região que merece uma atenção do poder público, haja vista a proximidade com Brasília, a capital federal, onde há muitos casos, enfim. E queria sua avaliação também sobre essa pandemia do novo coronavírus na região do entorno, do DF. Obviamente a nossa região é uma região estratégica nesse sentido, porque estamos muito próximos de Brasília, Essas cidades aí que Lusiânia, Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, são cidades que nós estamos a 30, 40 minutos, algumas ligadas por questão de metros com o Distrito Federal, e a gente não tem uma estrutura de saúde ali que seja capaz de atender os pacientes da nossa região, Todos aqui são encaminhados aqui para Goiânia, ou então se trata no Distrito Federal mesmo, que também tem uma saúde que não está em boas condições. Então vem uma ótima oportunidade, Com relação ao relato que você pede aí sobre o coronavírus ali na região, não está muito diferente de Goiás, apesar de Brasília
né, está com uma curva mais acentuada do que a média do estado de Goiás. Ali os municípios que são circunvizinhos, mas que são Goiás também, né, graças a Deus não tiveram ainda dados alarmantes, apesar, por exemplo, da primeira morte do nosso estado ser no município de Lusiânia, né? Então a gente fica feliz de ter a oportunidade agora de reabrir novamente o Hospital de Lusiânia, que iniciará aí nesse momento com 72 leitos normais e mais 10 leitos de UTI para poder atender a população de Lusiânia. A Tecnoshow 2020 foi cancelada em definitivo. O anúncio foi feito hoje pela cooperativa Comigo. O evento, realizado anualmente em Rio Verde, já estava suspenso desde o dia 13 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. A organização da Feira de Tecnologia Rural divulgou ainda a data para a realização em 2021, já marcada para ocorrer entre os dias 12 a 16 de abril, ou seja, agora é oficial. E sobre terça-feira, feriado de Tiradentes, vamos agora falar sobre o uso de máscaras entre clientes e comerciantes em locais como mercados e afins. Definido em decreto do governo que trouxe novas medidas para evitar o contágio. A nossa produtora Vanúzia verificou de perto o cumprimento das normas em pleno feriado e gravou um vídeo pra gente. Roda aí. Hoje, terça-feira, feriado, como vocês mesmos estão vendo, é cumprindo as normas, né, da organização sanitária, ok? E eu estou no mercado hoje pela manhã e percebi o quanto os comerciantes têm sido cuidadosos com o que a legislação, a determinação do governador colocou. Inclusive, no chão, há uma marcação de distanciamento, né? Que é importante para que todo consumidor tenha esse distanciamento, mas uma das coisas bastante interessantes que a maioria, que alguns deles têm tido é o isolamento sanitário entre o cliente e o caixa e também, olha, a informação da determinação do governo do estado. Alguns clientes ainda têm mantido a resistência com os comerciantes. Hoje pela manhã eu presenciei isso. E é importante que o consumidor tenha consciência de que isso não é uma brincadeira, isso é uma determinação dos órgãos sanitários. Então a gente não tem que resistir, é uma norma que nós temos que cumprir. Obrigada, Vanúzia. Vale destacar que cada cidadão tem de fazer a sua parte. Evitar aglomerações, manter uma distância de 2 metros no mínimo e usar máscara. O segundo decreto do governo com relação à Covid-19 flexibilizou vários setores da economia. Mas o comércio varejista de bens não essenciais permanece com restrições. Pode funcionar via sistema delivery ou drive-thru, sem a presença do cliente na loja, o que não agradou o segmento. O Sindlojas, essa semana, mandou uma carta ao prefeito solicitando a abertura do comércio e dos 16 shoppings da capital, mas ainda não houve resposta. A repórter Luciana Martins conversou com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás, Eduardo Gomes, sobre esse assunto. Oi, Patrícia, exatamente. Houve a flexibilização aí de vários setores nesse segundo decreto do governador Ronaldo Caiado, mas para o comércio ainda não, nem para os shoppings. Esse segundo decreto passou a valer a partir desta última segunda-feira, dia 20. Houve o feriado dia 21 e nesta quarta-feira que seria realmente aí para a gente sentir, né, como que está esse movimento. Eu vou conversar agora com o presidente do Sindlojas, seu Eduardo Gomes, para saber como que foi esse segundo decreto para eles, porque eles tentaram, né, inserir os shoppings, inserir as lojas, mas não conseguiram. Muito obrigada por nos receber, seu Eduardo. Como é que está sendo a orientação do Sindlojas para os comerciantes nesse momento? Porque ainda não foi permitida a abertura, só alguns setores, né, que já estavam, farmácias, ferragistas, mecânicas. Esse decreto não ajudou muito o pequeno empresário, o empresário de rua de um modo geral. Estamos tentando aí uma reivindicação neste momento agora com o prefeito, já fizemos até um ofício, vamos fazer novamente, para pedir a abertura dos shoppings. Nós entendemos que desde que segue as orientações
Mundial de Saúde, eu acho que nós podemos muito bem flexibilizar a abertura do comércio. Outras entidades, por exemplo, foi realizada a abertura de igrejas, né? Pelo menos uma vez por semana em Goiânia e 2 vezes aí no interior. Então, no movimento deste, junta lá 600 pessoas, né? E o pequeno empresário que tem tem uma loja de roupa, o sistema que foi posto como delivery e drive-thru não permite, não tem como fazer isso, porque como é que se consegue comprar um sapato ou uma roupa pelo delivery? A pessoa não tem como ligar lá e pedir simplesmente. Seu Eduardo, a vontade dos lojistas, dos comerciantes é de abrir, porque a gente vê muita assim, divisão também. Muita gente fala, mas se abrir agora não vai ter o movimento desejado e talvez tenha até mais despesa. Qual é a posição dos comerciantes? Porque só na capital são 16 shoppings, né? Mais de 11 mil empregos Isso. que só os shoppings geram, né? Pois é, acontece realmente, existe aí, mas, por exemplo, bares, restaurantes, se forem abrir agora e um bar abrir com toda a que tem, realmente vai trazer, às vezes, até prejuízo, né? Mas a cidade tem que voltar ao normal, você tem que se estabelecer de maneira tal, pensando na economia também. Eu acho que nós não podemos desprezar de pensar na saúde. Mas a situação de Goiás está muito confortável em relação talvez, diríamos, pelo que se diz na imprensa, né? A gente vê aí, tem muitas informações truncadas aí, diz que a situação não é tão grave assim não. Mas digamos que a situação de Goiás esteja bem mais confortável. Então, inclusive, naqueles interiores onde não tem problema, e nós entendemos que o município pode abrir e pode deixar o empresário trabalhar. Porque quem quer essas lojas de rua que tem lá pouquíssimos funcionários, muitas das vezes é o dono mesmo, o empresário que está tomando, né? Então nós entendemos sim que pode ser flexibilizado e que possa abrir esses mercados. Nós sugerimos aí o seguinte, que o empresário passe a receber os seus clientes dentro da loja, mas usando máscara, usando álcool, lavando as mãos, quer dizer, todo esse atendimento e de acordo com a orientação da OMS, então tem que ser seguido, nós não abrimos mão disso aí. Seu Eduardo, ainda não houve resposta dessa carta, né, que vocês encaminharam à prefeitura, ao prefeito Iris Rezende, pedindo a abertura dos shoppings e das lojas, mas a gente vai acompanhar o senhor e assim que tiver uma resposta, a gente vai comunicar, tá? Tá certo que vocês não querem abrir, assim, sem responsabilidade, né? Até mesmo porque o uso da máscara é obrigatório, né? Está sendo obrigatório desde a última segunda-feira e a gente fica torcendo para que isso tudo passe, né? Que tenhamos todos saúde, né? Em primeiro lugar, e que isso recupere também, né? Essa saúde financeira também. Com certeza, com certeza. Nós, se tiver algum outro documento, provavelmente eu até vi no grupo aqui, parece que já tem um outro documento para assinar, justamente para enviar ao prefeito. Eu vou tomar conhecimento aí e passarei para vocês aí, então, qual é o teor desse documento. E tendo alguma resposta do município, nós damos um jeito aí de fazer um contato com vocês. O Cindy Lojas representa em torno de 35 a 40 mil empresas do segmento varejista em todo o estado de Goiás, com uma média de 4 funcionários por empresa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A seguir, sancionada a lei que autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia da Covid-19. Fique com a gente.
em 2005 por 3 amigos norte-americanos, o YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos do planeta. Em 2006 foi comprado pela Google por quase 2 bilhões de dólares. É uma televisão na internet, só que quem controla o conteúdo são os próprios usuários. A TV Alego, é claro, não podia ficar fora dessa, tem um canal no YouTube e é super fácil acessar. Vamos lá? Dentro do site do YouTube, basta digitar TV Alego, clicar na nossa logo e pronto, você já está em nosso canal. Outra maneira é escolher uma plataforma na internet, digitar TV Alego, que vai te levar ao portal da Assembleia Legislativa de Goiás. Clica nele, depois no canto direito, clica em Visite nosso canal no YouTube. E prontinho, você já está com a gente. Aqui você encontra reportagens, documentários, programas especiais e transmissão ao vivo de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás, tanto no plenário quanto nos bastidores. Tudo dividido em listas de reprodução para facilitar a visualização. Vai, dá um like, compartilhe, comente, se inscreva. Afinal de contas, a casa é sua. O Alego News Especial está de volta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise do novo coronavírus. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na semana passada e já está em vigor. A teleconsulta já era uma reivindicação da classe médica há muito tempo. O Conselho Regional de Medicina de Goiás comemorou a aprovação da lei e os médicos já estão trabalhando via remota. Confira com a repórter Luciana Martins. O projeto da teleconsulta foi aprovado no Congresso Nacional no finalzinho de março, de forma tranquila, e quando foi agora em abril, o presidente Bolsonaro sancionou, mas com algumas restrições. A teleconsulta só vale enquanto houver a pandemia de coronavírus no Brasil. Ele vetou do texto a parte em que se pede que se torne em caráter definitivo. Bolsonaro disse até que pode retomar essa discussão depois da pandemia, mas não por agora. De qualquer forma, o CREMEGO, Conselho Regional de Medicina de Goiás, comemorou. Nós conversamos com o presidente do CREMEGO, Dr. Leonardo Reis. Vamos ouvir a entrevista. O Conselho Federal de Medicina já tinha regulamentado a questão da telemedicina. A teleconsulta, a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta são agora procedimentos que estão legalizados através de resolução do Conselho Federal de Medicina e também da portaria do Ministério da Saúde. Portanto, o médico ele pode agora lançar mão, nesse período de exceção, sobretudo, de ferramentas de tecnologia da informação para atender o paciente à distância. Isso contribuirá muito para diminuir a circulação de pacientes e, portanto, a transmissão do vírus. Temos que fazer com responsabilidade, anotar tudo aquilo que foi repassado ao paciente, desde a anamnese, a todas as informações que o paciente nos passar, a prescrição que for feita e, portanto, tudo deve ser registrado. Além do que, garantir também o sigilo, é extremamente importante que a conexão seja segura, não importa qual plataforma for usada, isso não está regulamentado, então é fundamental manter o sigilo durante a transmissão dos dados. Então, o projeto que autoriza a telemedicina, a teleconsulta, foi aprovado no Congresso, o Bolsonaro já sancionou com algumas restrições e já tem médico trabalhando na teleconsulta. A gente conversa agora com o cirurgião plástico, doutor Carlos Costa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bom. Obrigada por receber a TV Alego aí no seu consultório, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, o prazer é meu pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre essa metodologia nova, né? A teleconsulta. E em tempos de pandemia, né, do coronavírus, e foi justamente agora nessa época que essa lei foi aprovada, né, justamente pela necessidade. Mas já é uma batalha antiga de vocês, né, da classe médica. Isso.
Obviamente que a teleconsulta, ela não é uma consulta presencial, mas ela tem benefícios do ponto de vista do contato médico-paciente. Hoje em dia, a globalização ela exige, às vezes, esse contato mais direto, mesmo à distância, para sanar dúvidas ou alguns questionamentos do paciente. É uma maneira da gente estar mais próximo. Por muito tempo, foi questionamento de muitos médicos. É lógico que existem limitações, mas é um procedimento que pode ser usado de uma maneira muito bem-vinda. Doutor Carlos, é claro que não tem o contato físico, né? Tudo é feito ou videoconferência ou até o WhatsApp. Eu gostaria de saber como que é feita essa consulta, então, porque a gente sabe que tem exames, tem a receita, tem atestado. Como é que fica isso tudo? Em relação a exames, atestados, etc., de duas formas hoje. Pode-se realizar através de uma certificação digital, né? Então você consegue assinar vias de receituários e atestados e tudo mais para o paciente, quando obviamente é de fato necessário, ou ainda existe a possibilidade de você mandar via um envelope lacrado e tudo mais até o paciente, até a casa do paciente, essa receita escrita de próprio punho ou digitalizada da forma que o médico. É uma consulta limitada, já que não tem esse contato. É claro que o senhor, no caso do senhor, que é cirurgião plástico, não tem como fazer cirurgia, né? Seria um pós ou um antes, né, cirurgia. É mais assim para questões não muito emergenciais? Na verdade, a consulta via teleconsulta, ela serve para nós tirarmos dúvidas dos pacientes sobre determinados assuntos, uma possibilidade de alguma dúvida pré-operatória, ou então de alguma medicação, ou alguma sintomatologia ela esteja sentindo, algum sinal que esteja sendo apresentado, que ela possa nos mostrar ou nos exemplificar devido à teleconsulta. Existem sim limitações, não é um procedimento como uma consulta padrão, uma consulta presencial. Claro, né? Nos falta o exame físico, o toque, que às vezes é muito importante, muitas das vezes pode ser muito importante para um diagnóstico, por exemplo. Porém, quando existe essa impossibilidade de contato, né, eu não vejo por que não realizar esse tipo de atendimento. Lógico, sempre dentro das condições éticas, condições de sigilo e tudo mais que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde e tudo mais. E já que estamos falando sobre essa área, o Ministério da Saúde elabora novas estratégias no combate ao coronavírus e amplia a testagem da Covid-19 no Brasil. Olá, o Ministério da Saúde vai dobrar o número de testes para a Covid-19 de 24 para 46 milhões, através da compra direta e também doações, para a elaboração de novas estratégias no combate ao coronavírus no Brasil. Assista a um trecho de um vídeo publicado pelo Ministério da Saúde sobre este assunto. Esses testes vão ser usados de uma forma que eles permitam que a gente entenda o que está acontecendo na nossa sociedade. Só para a gente criar uma analogia em relação ao teste de massa, ele é a mesma coisa que acontece quando você faz uma pesquisa de opinião, que você define qual é a amostra ideal da sociedade que você vai usar para que ela reflita essa sociedade, para que você entenda o que está acontecendo, para que você possa tomar sua decisão, desenhar suas políticas e desenhar suas ações da forma mais segura e organizada possível. Por que eu estou falando isso? Existe hoje a colocação de testes em massa. E tem que deixar claro que teste em massa não significa testar a população toda. Para vocês terem uma visão disso, a Coreia do Sul, que é uma referência em testes, fez 10 mil testes por 1 milhão de pessoas. Então a gente não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Isso vai ser fundamental nesse processo de realmente entender a doença e desenhar a saída. É um dos grandes braços desse projeto. E o governo de Goiás criou o CORE. É uma central de orientações relacionadas ao Covid-19 para a população
através do telefone e também via chat online. A equipe de profissionais da área da saúde irá orientar pessoas com sintomas se devem ficar em casa ou buscar um atendimento em alguma unidade de saúde. A equipe, composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistente social, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros profissionais, vai possibilitar à população tirar suas dúvidas sem sair de casa, através do telefone 3201-9300 e também via chat diretamente no site da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 com Bruna Mastrella. Sobe para 21 o número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Goiás, sendo que 2 dessas ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas. Uma das vítimas é um homem de 58 anos que vivia em Goiânia e era servidor da Secretaria Estadual de Saúde. Ele não possuía nenhuma doença crônica diagnosticada até então. Ao todo, já são 438 pessoas infectadas pela doença no estado até agora. E cada vez chama atenção o número de notificações suspeitas que ainda aguardam o resultado de exames. Hoje são 7.000, mas há menos de uma semana elas não passavam de 4.700 notificações suspeitas. Já no restante do país foram contabilizadas 165 mortes apenas nas últimas 24 horas. Totalizando assim 2.906 pessoas que não resistiram às complicações da doença. Existem ao todo mais de 45.700 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. E na tarde desta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde fez um anúncio pouco otimista. A instituição adverte que, embora a pandemia já dê sinais de enfraquecimento na Europa Ocidental, ela continua em franco crescimento no restante da Europa, nas Américas Central e do Sul e também na África. Patrícia. Obrigada, Bruna. O Alego News vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. O Alego News especial está de volta. E falando neste momento sobre educação. Com as aulas presenciais paralisadas, os conteúdos estão sendo transmitidos por meio da internet. Cada instituição vai se adequando à sua realidade. Com essas mudanças, os pais estão cheios de dúvidas. Será que os conteúdos via online estão sendo bem assimilados pelos alunos? E as escolas particulares vão conceder descontos ou não nesse período de quarentena? Vamos agora com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Goiás, Sinep Goiás. Ele vai explicar para a gente. Para esclarecer essas dúvidas, eu vou conversar agora com Ademar Amorim, ele que é presidente do Sinep Goiás, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. A gente já vai ter agora uma pergunta de uma mãe que participou aqui com a gente.
Eu tenho 2 filhas hoje matriculadas, uma no 5º ano e a outra no 9º ano em escolas diferentes. A escola do 5º ano tem dado apenas 1 hora de aula diariamente. A outra escola, que é a do 9º ano, tem dado mais ou menos 4 horas de aula por dia. Mas mesmo assim, a qualidade está muito aquém do que realmente é dado na aula presencial, né? E as escolas estão resistentes em relação a darem o desconto nas suas mensalidades. A gente já vem nesse cenário desde março, elas não querem dar o desconto, né, considerando o mês de março. Algumas escolas estão aceitando considerar um desconto a partir do próximo mês, a partir de maio, para maio e junho, mas não para o mês de abril. Eu queria saber sobre essas 2 questões. A qualidade do ensino, que está me deixando muito preocupada como mãe, porque eu visto que não está sendo cumprida, e a mensalidade. Devo pagar? Devo brigar pelo desconto? Como que eu devo conduzir? Nós estamos aconselhando de caso para caso. Existe aí discussões a respeito de imposições normativas que algumas escolas a darem descontos, mas o nosso posicionamento é que, dependendo da situação de cada família e de cada escola, seja possível uma negociação. É claro que houve interferências nessas questões das receitas das famílias, e o impacto virá em diversos setores, inclusive na educação. Mas as escolas, elas estão seguindo uma normativa legal do Conselho Estadual de Educação que orienta ao ensino à distância. É claro que em situações também de ensino infantil, ensino fundamental, a situação está bem peculiar, dado a essa situação de emergência que as escolas estão se adaptando. Mas o que nós aconselhamos é que as famílias negociem com as escolas dentro de determinadas situações financeiras. Ou seja, tem determinadas escolas que estão tentando manter a mesma relação de remuneração com os professores. Tem determinadas escolas que não estão fazendo nenhum tipo de redução na carga horária. Os professores estão trabalhando em casa, às vezes até mais daquilo que eles trabalhariam se estivessem nas atividades presenciais, porque eles estão se adaptando a esse modelo, eles estão estudando, eles estão planejando novos tipos de atividades à distância. Então, esses professores estão se esforçando, muitas vezes, muito mais do que deveriam nas suas relações normais de trabalho. Portanto, o que nós estamos colocando é que as escolas estão também se adequando para que não haja prejuízo do ano letivo. Então, nós aconselhamos as famílias, enfim, a, dependendo de cada situação, negociar com as escolas, principalmente nessas questões ligadas ao ensino infantil e ensino fundamental. Esses ensinos à distância, assim, nesse caso específico agora, esses ensinos online, pode prejudicar o rendimento dessas crianças, o aprendizado? Olha, eu acho que não. O que acontece é o seguinte: o ensino hoje é o maior, digamos assim, eu não vou nem colocar modalidade, é a maior etapa que foi no processo de expansão e de acesso a em determinadas situações, o ensino à distância é muito superior ao ensino presencial. Acontece que o ensino médio, o ensino fundamental, e, lógico, o ensino infantil, não há como se discutir esse processo do ensino à distância, mas, principalmente no ensino médio, não havia ainda determinadas práticas de modalidade de intervenção em relação à tecnologia. Quando aconteceu a Covid, todas as escolas se readequaram ao momento de forma impossível, né? Foi beleza. Mas o ensino à distância hoje é uma realidade. E eu tenho convicção que após passar esse momento, a realidade de ensino-aprendizagem vai mudar completamente. De uma forma ou outra, vai se readequar a algum tipo de atividades extracurriculares que vai contemplar o ensino à distância. O que está acontecendo no momento é que está tendo aulas telepresenciais, uma substituição de equivalência, muitas vezes, de ensino que se aplica de forma presencial, está
Da mesma forma, ensino à distância. E as novas tecnologias sugerem outras práticas. E as escolas estão se adaptando a isso. Hoje, a questão de espaço, ele é o que um professor pode... nós mesmos estamos agora numa questão telepresencial, de videoconferência, que não está afetando o conteúdo a que está se passando. Nesta quarta-feira, o Conselho Estadual de Educação se reuniu para definir o novo calendário escolar. A repórter Gabriela Gouveia traz mais informações. O nosso entrevistado é o presidente do Conselho Estadual de Educação, senhor Flávio Roberto de Castro. Obrigada, presidente, por participar conosco. Quero saber se o Conselho chegou a alguma definição durante a reunião de hoje. Na reunião de hoje, nós avaliamos a nota técnica do secretário da Saúde, que determina que as aulas presenciais estão suspensas até o dia 30 de maio. O Conselho Estadual de Educação reafirma que o calendário escolar aprovado no ano passado para o ano de 2020 está em vigência. Quer seja, nós não podemos dar aula de forma presencial, mas nós aprovamos o regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de abril. Há uma pergunta muito grande a respeito das férias. Hoje, nesse exato momento, está valendo o calendário escolar aprovado, que prevê que as férias devem acontecer no mês de julho. O que o Conselho vai fazer daqui até sexta-feira? Ele vai verificar se nós podemos ampliar o regime especial de aulas não presenciais até a data da nota técnica da saúde, que é dia 30 de maio. Quanto à pergunta que a grande maioria da sociedade quer saber se haverá antecipação de férias ou não, nesse momento há um entendimento por parte dos 26 conselheiros que não se deve antecipar férias para o mês de maio. Mas isso não quer dizer que lá para frente esse entendimento possa mudar, até porque nós precisamos de um posicionamento da Secretaria de Saúde. À medida que a Secretaria de Saúde se posiciona quanto à possibilidade de volta às aulas ou não, o Conselho pode se reunir e refazer o calendário. Na data de hoje, nós entendemos que as férias estão mantidas para o mês de julho, apesar de não sabermos se nós teremos aulas presenciais no mês de junho ou não. Até sexta-feira, o Conselho deve se posicionar sobre a prorrogação ou não do regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de maio. Em relação a esse regime de aulas não presenciais, o Conselho tem avaliado, fiscalizado, qual tem sido a atuação no sentido de verificar se isso tem sido cumprido pelas instituições, se tem atendido padrões, né, mínimos de grade curricular, algo assim? Na resolução que estabeleceu o regime especial de aulas não presenciais, ele não é obrigatório. Aquela instituição de ensino que não consegue trabalhar com o regime especial de aulas não presenciais, ela não trabalha com regime, e quando nós pudermos voltar às aulas presenciais, ela vai ter que apresentar um calendário de reposição. Nós sabemos que, por informações da Secretaria de Educação, que mais de 90% das escolas 95% das escolas estaduais estão adotando o regime. É claro que sabemos que algumas têm mais dificuldades do que outras. Isso é um desafio. Os professores estão aprendendo com essas novas tecnologias e as escolas também. Está previsto na resolução que no momento que nós voltarmos às aulas presenciais, cada escola, cada série, cada turma, cada aluno deve ser avaliado e então verificar como foi o processo de ensino-aprendizagem. Um exemplo. Quando nós estamos nas aulas presenciais, os alunos não passam por avaliação ao final de cada bimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqueles que passaram pela avaliação e não tiveram êxito, eles não vão para recuperação especial ou reposição. Da mesma forma, vai acontecer com o regime especial de aulas não presenciais. O que o Conselho entendeu é que, com o regime, seria a situação mais viável, mais prática de a escola não ficar desconectada da família. E, com isso, nós darmos oportunidade, em percentuais que nós estamos avaliando, de que os alunos não ficassem prejudicados quanto à questão dos conteúdos. E ainda sobre educação, neste período de quarentena, os pais que estão com suas crianças em casa se preocupam em promover um bom ambiente de estudo, já que as aulas presenciais estão suspensas nas escolas. E é esse o assunto que o nosso produtor Fábio Ramos traz na dica de hoje. Olá,
A dica de hoje vai para as crianças que estão nesse novo projeto de modalidade de ensino a longa distância, o ensino online. Envolve crianças na faixa etária de educação infantil, fundamental, médio e superior. No conforto do lar, as crianças abdicam todo o ensino que é repassado através das professoras que estão em suas casas para as crianças, através de vídeo e aulas e músicas, onde elas vão assimilando todo o conteúdo. Sempre é importante observar que a criança tenha a pausa de descanso, onde ela possa lanchar, onde elas possam descansar as suas vistas e também observar a postura ereta da criança para que não venha comprometer a coluna cervical. É sempre próximo a ela uma garrafa de água, né, Ana Júlia? Para que ela possa se hidratar durante o dia e também observar a luminosidade do local, que seja um local bem amplo e arejado, que não haja ruídos e que a televisão não esteja ligada. Essa medida veio a fim de não comprometer o calendário escolar anual da educação deste ano. O decreto do governador se estende até o dia 30 deste mês. Bem, eu vou ficando por aqui com a dica de hoje. Volto aos estúdios. É com você, Paty. Obrigada, Fábio. Nesse momento de incertezas que todos nós estamos vivenciando, a fé tem sido a nossa fortaleza. E aqui no Poder Legislativo Goiano, na manhã dessa terça-feira, nós recebemos a bênção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A ação chamada de peregrinação na pandemia está sendo realizada por padres redentoristas da Matriz de Campinas, que pretende percorrer órgãos públicos e unidades de saúde de Goiânia. A Assembleia Legislativa de Goiás recebeu, durante o feriado de Tiradentes, a bênção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma ação promovida pela Matriz de Campinas. A chamada peregrinação na pandemia vai percorrer durante as terças-feiras órgãos públicos e unidades de saúde de Goiânia. O presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, ao lado do deputado Humberto Aidar e de alguns diretores, recepcionou os padres redentoristas que trouxeram o ícone da santa. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deixa o seu santuário, a sua casa, a basílica, para peregrinar pela cidade, tantos lugares importantes, trazendo a bênção neste tempo de pandemia, neste momento difícil, de tantas incertezas, de tantos medos que tomam conta de nosso coração. Viemos aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer, Humberto Aidar, trazer também as bênçãos de Deus para que tudo possa acontecer para o melhor do povo. Sejamos unidos para a celebração do amor, da vida e logo saímos deste tempo de pandemia. O presidente falou sobre a iniciativa do Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Momentos que nós estamos vivendo de muita dificuldade em todo o planeta Terra, as dificuldades que nós estamos passando com essa pandemia, nada melhor que nós termos fé em Deus e buscarmos a esperança e as bênçãos eclesiásticas. E para nós é uma alegria imensa hoje, no dia de hoje, um dia que antecede o retorno das atividades gradativas e com regras aqui na Assembleia Legislativa para os nossos servidores, nós recebemos as bênçãos do Padre Marco Aurélio, de todos lá da Igreja Matriz de Campinas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Assembleia Legislativa se sente muito feliz, muito honrada em receber essas bênçãos, principalmente nesse momento que nós precisamos realmente, estamos mais recolhidos e ao mesmo tempo precisamos aproveitar esse momento de dificuldade para crescermos não só como cidadão, como ser humano, mas crescer também espiritualmente. E eu tenho certeza que essa peregrinação do Padre Marco Aurélio, de todos da igreja lá da Matriz de Campinas, vem trazer uma paz no coração dos cidadãos goianienses. E aqui na Assembleia Legislativa nós recebemos de braços abertos, com muita alegria e com a certeza que Deus irá abençoar a todos nós, a todos os nossos servidores, que nós possamos ter capacidade, inteligência de cada vez mais fazer o bem e cuidar desse estado e das pessoas que aqui moram. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone cristológico, cristocêntrico. O centro é Jesus Cristo. É Ele que nos dá oferta, a bênção e a luz. E neste tempo de pandemia, querido deputado Sauer, Humberto Aidar, deputado desta casa, o senhor que é presidente desta casa, nós viemos aqui, como estamos peregrinando em tantos lugares,
para pedir a bênção e a intercessão de Nossa Senhora, para que possa proteger cada um dos senhores e senhoras que acompanham esta casa, trazendo a luz, a esperança, trazendo este alento neste momento. Receba este ícone nesta Casa de Leis, que é tão importante para todo o Estado, para o povo goiano, uma casa tão especial e importante, que deve sim trazer esta harmonia, trazer o respeito, trazer a dignidade, trazer o amor para todos os cidadãos. Que Deus abençoe e nos faça capazes de celebrar nossa vida e missão. Essa ação é mesmo valiosa, ainda mais em um momento como este, nos dá força e aqui dá uma certeza de que tudo vai passar e ensinamentos vão ficar. Bora seguir? A vida é preciosa demais. O Alego News especial de hoje vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.